Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de diversidade, sexualidade, longevidade, enfim, da nossa existência, pessoal. Hoje a gente vai falar de também um assunto muito importante. A gente vai falar de sexualidade e vamos entrar em alguns assuntos, mas eu vou fazer uma pequena introdução. O impacto da idade na satisfação sexual ainda é muito controverso. Tem algumas pessoas que falam que pioram, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas é inegável que mudanças corporais acontecem com o envelhecimento, principalmente na mulher, mudando a lubrificação, a questão da libido, podendo trazer dor na relação sexual. Mas talvez essa não é a principal barreira que uma mulher enfrenta na hora de viver sua sexualidade, principalmente na velhice. É o preconceito. É o preconceito e o medo de ser taxada de uma velha safada, e eu falo isso também, o medo de ser taxado como um velho assanhado, que vai fazer com que as pessoas idosas não falem sobre sexualidade, não tragam suas queixas. E alguns estudos, só para trazer mais um dado para pimentar a nossa discussão, vão falar que até pode existir uma melhora da satisfação sexual com o tempo. E é para falar sobre isso, sobre sexo, sobre sexualidade, sexualidade da mulher idosa, sexualidade da população LGBT, que eu tô uma pessoa muito querida aqui na minha frente. Tô com a Karina Cidrim. Karina é ginecologista, obstetra, ela tem especialidade em climatério e também ela é sexóloga. Karina, muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada, Milton. Eu que agradeço o convite. E é um assunto que eh, me engrandece muito também falar sobre ele, né? Porque é o meu xodó, são as minhas idosas. Todo mundo que me conhece sabe o quanto que eu gosto de trabalhar com mulheres acima de 60 anos, que é um atendimento onde a gente consegue ter uma troca muito boa, onde eu aprendo muita coisa e eu consigo ajudar muita gente, né? Então, assim, como você disse, é uma idade onde se tem aumento de tabu, principalmente para a mulher, né? Principalmente quando a gente lembra que houve um marco para o homem mais velho conseguir ter relação, que foi o aparecimento do Viagra dos que vieram depois. E para a mulher ainda tateamos muito, né? Ainda estamos muito atrás de coisas para a mulher. Teve um grande boom nos últimos 2 anos de algumas coisas que podem melhorar, atrofia vaginal e tudo mais, mas a sexualidade da mulher ela ainda não tem uma medicação que mude a vida. E sabe o que é engraçado? Eu falo que às vezes eu vou pegar um livro de sexualidade, um capítulo de sexualidade no envelhecimento. São, por exemplo, 10 páginas. 9 páginas é sobre sexualidade masculina, então vai falar de ereção, ejaculação precoce. Meia página é sobre sexualidade feminina e meia página são referências bibliográficas. Então se fala muito pouco, inclusive dentro da academia, da ciência, nos cursos de medicina, sobre a sexualidade feminina. Exato. Muito pouco. Eu me formei há 18 anos atrás e E é isso, eu até perguntar da sua a trajetória. minha, Como que você chega a. como é que chegou aqui, né? É, Então, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, há 18 anos atrás, e logo ingressei na residência de gineco, lá no IMIP, lá em Recife, e fiz a residência de gineco, e tanto na faculdade como na residência, eu via um padrão que naquela época eu nem sabia dizer o nome. Hoje eu sei dizer o nome do que era, né? É um padrão cis heteronormativo, né? Da medicina. Na faculdade, sexualidade, inclusive, era um tema que não era nem que ele era mal abordado, ele não existia, né? Ele praticamente não existia, ninguém falava sobre isso. Se pincelou um pouco em psiquiatria, em psicologia médica, mas só para falar de Freud e depois acabou. E na residência de gineco eu achei, não, agora sim, agora eu vou atender queixa sexual e tudo mais, né? Eu tinha já uma predileção na época da internet de escada, às vezes eu ficava ali procurando um texto da Marta Suplicy, ou então um texto de alguma sexóloga da Carmita Ábido, de alguém assim que eu admirava. admirava, né? Assistia todos os programas do Jair É. Bauer, lá na MTV, sabe? Tudo que tinha sobre sexualidade, eu sempre tentava ver e sentia essa falta. Na residência também foi uma grande frustração. Só tinha mulheres héteros, só tinha mulheres cis. Na minha época não existia um ambulatório de sexualidade. E quando eu dizia que eu ia fazer especialização em sexualidade, o povo ficava, sim, vai fazer o quê? Vai ensinar o povo a usar vibrador? Né? Vai ensinar as posições do Kama Sutra? Assim, as pessoas não sabem exatamente o que é que uma sexóloga faz, um sexólogo faz, né? E aí eu vim buscar. Aí que eu terminei a residência, vim embora para cá. Fiz ginecologia endócrina na Unifesp, depois eu entrei
numa pós-sexualidade na Santa Casa, funcionava como um R4, então eu Aham. tive a oportunidade de atender muita gente, Mas ainda é hétero mas cisnormativo. aí ainda é hetero cisnormativa, focado em vaginismo, focado em dor, focado em mulheres idosas com dor para ter relação, tal, mas ainda numa coisa muito, né, distante do que eu queria, que era trabalhar com pessoas dentro da diversidade delas, Sim. né? E aí fui atrás de buscar conhecimento mesmo, né? A gente não tinha livros como a gente tem hoje, né? Um livro que a gente estava falando ontem, que eu tenho um carinho enorme por todo mundo que está naquele livro. E a Que é gente. aquele livro Saúde LGBT Isso, Transdisciplinar, né? isso, maravilhoso, maravilhoso. E do Saulo e do Ademir, né? É, com a Andrea Com a também. Andrea. E aí, hoje a gente tem, se um aluno de medicina hoje quiser estudar, ele tem, ele encontra no UpToDate alguma coisa sobre trans, você encontra nas plataformas de pesquisa coisas, trabalhos isolados, relatos de casa. Na minha época não tinha, não tinha. Inclusive, na época minha de faculdade de formação, se a gente colocava, às vezes, sexo, sexualidade, transgênero, não sei o quê, os mecanismos de pesquisa, que o Google veio um Nem pouco depois, tinha. nem tinha. Ou então jogava você para site pornô, É. né? Então, assim, foi uma longa caminhada, muito também baseada em escuta, né? Em a congressos de outras áreas, porque a medicina ela tem ainda um padrão muito cis, muito hétero, muito branco, muito E, e conservador, né? muito querendo focar na doença também. Isso, completamente focado na doença. Hoje se tem, eu tive algumas experiências como professora, tanto sala de aula como preceptoria, onde a gente via mais os meninos querendo mais ver a medicina integrativa, né? Mas ainda tudo muito focado em doença e sem aliar o que a pessoa é ao que a pessoa tem, né? E é tão importante isso, né? Eu tô até um caso que nem sei se você viu essas manchetes, que foi de ontem, anteontem, a Angélica, numa publi, colocou lá, dê no Dia das Mães para sua mãe uma sensação nova, dê um vibrador. Que me Sim. fez lembrar da questão que você falou, as pessoas falando, ah, você vai dar vibrador para as pessoas e por que não, né? Sim. Mas virou manchete assim, internet, internautas detonam Angélica porque ela ofereceu vibradores para as mulheres idosas, mas aí entra, né, um preconceito de que a pessoa, porque envelheceu, não pode se descobrir. Exatamente, exatamente. E aí é uma grande falha. Na verdade, eu acho que você, como geriatra, deve ter até mais experiência nisso do que eu. De como a medicina falha com os idosos. Independente do idoso, mulher, homem, assim, não só a medicina, a sociedade, né? Parece que deixa de existir. Quando você vai para culturas como na Índia, né? No Japão, na China, as pessoas mais velhas, elas são admiradas, Sim. elas têm voz dentro das suas famílias, entendeu? Lógico, não dá pra gente discutir o porquê disso, que vem uns patriarcados, uns machismo no meio, mas existe aquela voz. E às vezes é uma mulher, aquela Uhum. voz. Na Índia, né, tem as viúvas, elas têm ela tem aquele domínio da família, a família responde a ela. Então, quando a gente vem para as sociedades mais ocidentais, a gente tem um total esquecimento da população mais velha. Invisibilização completa. Completa, completa. E aí isso reflete na sociedade, na medicina, no dia a dia, né? Já quantas vezes eu briguei por conta de idoso sendo maltratado e mal atendido. Já uma idosa falando bem baixinho que queria um canudo na Burger King e a mulher... desculpa, não falei. E a mulher fingindo que não estava ouvindo a senhorinha falar. Ei, É. dá um canudo pra ela. Sabe essas coisas assim? E imagina, né? Eu, É, você, a gente tem voz, mas a partir do momento que a gente envelhece, as pessoas param a não respeitar mais a voz da pessoa idosa, tá isso. frágil ou não vai respeitar. Isso é uma violência muito Muito grande. grande, muito grande. E assim, se você pegar um recorte, por exemplo, que eu tenho eh, por exemplo, no Nordeste, né? No Nordeste é mais difícil uma mulher de 70, 80 ter uma vida sexual ativa, ter uma vida ativa do ponto de vista de trabalho. E aqui você vê um perfil completamente diferente. Aqui em Belo Horizonte, onde eu já tive a oportunidade de conversar, de conhecer, são mulheres ainda muito produtivas, trabalham bastante, têm vida sexual, namoram, estão no Tinder. Mas não quero cometer uma generalização, mas você acha que talvez o machismo estrutural, talvez mais Com toda presente? certeza, com toda certeza. E as expectativas mesmo, né, de mercado de trabalho para a mulher no Norte e no Nordeste, né?
no Centro-Oeste também, a questão do machismo, de colocar essa mulher mais para fora do mercado de trabalho, e sempre em casa, e naquela função maternal. Então, você vê algumas diferenças de cidade, você vê umas diferenças de país também, assim, muito interessantes. Você vê na Europa, você vê casais de 80, 90 anos lá nas festas, nos barcos, tomando seus drinks E tá de boa, de né? boa, feliz, e Ah. ninguém tá olhando feio pra esse E você pessoal. acha que, porque daí tem um outro dado que eu vejo na prática, eu também queria ver a sua opinião, de que algumas mulheres idosas, e a gente entrar no assunto da libido, muitas não gozaram ou não tiveram orgasmo ao longo da vida, porque tiveram numa relação um repertório sexual que era lá para cumprir tabela, para parceria, e chega na velhice, às vezes tá de boa que não tem mais sexo, porque o sexo nunca foi bom. É, sexo parou, graças a Deus, doutora. E eu vejo muito isso, É, que não sei o que você acha sobre isso, sobre esse repertório que muitas sim, mulheres têm ao longo da vida isso. e que algumas até me falam, ai, doutor, tá tudo certo com o meu corpo de eu não ter desejo? Nessa história dessa mulher, muitas vezes eu vou falar, tá tudo bem, porque, né, é sua necessidade, é sua expectativa, né? Isso. O que acontece é o seguinte, e isso tem trabalho inclusive, tá? Na verdade, o que constrói a nossa sexualidade é basicamente a nossa educação sexual, né? A nossa saúde, que não existe sexualidade sem você estar bem, você está doente, você tirou uma mama, que naquela transitoriamente ali você não vai ter desejo, né? O ambiente onde a gente está, né? A parceria que a gente tem, né? E basicamente a nossa educação sexual. Então, a mulher que chega, muitas, mas muitas, inúmeras, que tiveram uma experiência sexual boa durante a vida, digamos, que a gente chama na medicina de menacme, né, É. na fase hormonal, na fase produtiva Até a menopausa. até a menopausa e tudo mais, essa mulher que desenvolveu um bom conhecimento do corpo dela, que teve boas experiências sexuais, essa aí, geralmente, ela acha ruim, ela sofre com a falta da lubrificação, ela sofre com a falta do desejo, a demora para chegar no orgasmo. Ela sofre do tipo, poxa, eu fiquei velha e, poxa, eu não posso mais nem sair para paquerar, eu gostava tanto e tal. Então, acabei um casamento de anos, caído de gaiato aqui, não sei mais nem como agir. E aquilo incomoda ela. Mulheres que não tiveram uma boa experiência, uma boa educação sexual, elas só se preocupam com sexo se elas tiverem parceiro, geralmente homem. Porque o homem está cobrando. Porque Sim. por ela, eu ouço essa frase todos os dias, doutora, por mim, eu nem fazia mais nada. Ai, não, doutora, que meu marido é diabético e ele não está conseguindo mais, mas olha, cá entre nós foi uma bênção. Graças a Deus. Graças a Deus ele não me procura mais, porque eu já não aguentava mais isso e tal. Então, entra naquela coisa da subserviência, né, Uhum. da mulher, De novo, machismo, de né? novo machismo, que é o que permeia quase tudo, né? E a gente vê essa construção. É uma construção. Eu digo a todo mundo, sexo é construção. É uma construção que pode oscilar durante a vida, que pode mudar. Uma pessoa pode ser uma vida inteira, uma pessoa hétero, e com 30, 35 anos se descobrir bissexual, se descobrir transexual, mudar o repertório sexual, de ser uma pessoa mais fechada e, de repente, fazer uma terapia, terminar um relacionamento, Aconteceu alguma acontecer coisa. alguma coisa dela dar um clique e fazer, poxa, eu vou cuidar de mim agora eu vou sentir prazer, sabe? Então, história a gente tem demais. E esse dado exatamente do o que foi antes da menopausa vai se perpetuar, isso é muito claro, muito nítido pra gente e comprovado por alguns trabalhos já. E o que você trouxe do machismo, eu digo, claro, não na mesma proporção, mas os homens também são vítimas do machismo. Eu tive um Sim. caso de um casal, né, heterossexual, mas o homem, ele não sabia direito como estimular a mulher. De novo, o sexo para ele era uma coisa tabelar, lá, papai e mamãe, Performática. performática. E aquela mulher dele nunca sentiu prazer. E ele também foi vítima da educação sexual que ele aprendeu, É, de a mulher ser um objeto, exato. ser tudo isso, né? A mulher é educada sexualmente para casar com um príncipe encantado. O homem é educado sexualmente para transar como se vê nos filmes pornô.
ninguém fala sobre isso, tá tudo bem, e as pessoas crescem completamente desajustadas sexualmente. Porque a gente, quando fala em sexualidade, algumas coisas em sexualidade são distúrbios, né? Por exemplo, um vaginismo é um distúrbio, é uma doença que a gente consegue controlar e tudo mais, consegue ter tratamento, sucesso, inclusive, maravilhoso. Já tivemos, eu tive bastante já no consultório com isso. Mas existem também as inadequações. Então, às vezes, você tem um casal que é disfuncional, por exemplo. Tem um homem que tem ejaculação precoce, mas a mulher tem vaginismo. Sim. E eles passam anos, de um jeitinho ali, arrumaram um jeito de não ter penetração. E ele já vai gozar antes mesmo. Então, eles vivem perfeitamente em harmonia. Mas os dois são disfuncionais. Sim. E, às vezes, a pessoa e são completamente adequados. Pra ele, pra essa parceria, Pra tá essa bom. parceria tá ótimo. Mas aí você sai daquele relacionamento ali, e aí vai para um cara que consegue segurar, que gosta de penetrar, que isso e aquilo. E aí a disfunção vira uma inadequação absurda. Então, às vezes, essa construção, ela pode ser adequada, ela pode ser inadequada, ela muda de acordo com essas coisas que eu falei, do ambiente, né? Os ciclos de vida da mulher influenciam demais, demais, demais. Quando a gente fala de menopausa, né, parece que é assim, menopausa e para sempre. Não, tem aquele climatério ali, né? A menopausa é a parada da menstruação. Uhum. Tem aquele climatério, tem aqueles eventos que se fala muito, os calores, a diminuição da lubrificação, a irritabilidade, tudo, que tem um tempo autolimitado. Para algumas mulheres dura um pouco mais, mas é muito difícil você pegar uma mulher acima de 60 anos que ainda tenha fogacho, que ainda não tenha ido atrás ainda da lubrificação, que ainda tenha irritabilidade, insônia. Isso tende a diminuir, com tratamento ou sem tratamento. E aí surgem outras questões. Então, são ciclos, né? Então, quando inicia a vida sexual, é um ciclo, você está aprendendo. Quando você tem filho, é outro ciclo, é outra história que você entende ali o corpo da mulher grávida, o corpo da mulher puérpera, né? Aí vem a menopausa, tem esses eventos, aí vem a pós-menopausa, né? Que é onde a gente entra, né? Essa questão do 60 a mais, 70 a mais, essa pós-menopausa é quando parece que realmente, caixão vela preta acabou, não vai ter mais nada. E eu acho que você trouxe uma palavra importante de individualizar. Sim. E daí eu queria saber, claro, individualizando, mas o que você, Karina, então orienta para esses dois tipos de mulheres que você trouxe? Então, a mulher que teve um repertório, uma educação sexual em que era prazeroso para ela o sexo antes da menopausa e agora está sofrendo com isso, com falta de libido, falta de lubrificação natural, e para essa outro tipo de mulher que nunca foi bom e que para ela se aposentar, entre aspas, sexualmente seria bom. O que orientar para essas duas tipos? Isso aí realmente é bem individualizado, né? Mas aí a gente precisa ter um conhecimento mais da história de cada uma. Mas, em linhas gerais, há aquela mulher que gosta de sexo, que, tipo, não tô entendendo nada, o que é que tá acontecendo aqui, que não sou mais eu não sou mais eu, né? Meu casamento vai acabar, assim, tem muito isso também, tá? Vem pra consulta, assim, às vezes tá até tranquila com ela mesma, mas está muito incomodada com o fato de não estar sendo mulher pro marido, entendeu? Então, isso muda um pouco quando a gente atende uma paciente que já, né, uma paciente bissexual, uma paciente homoafetiva, a gente já vê uma mudança de padrão. Estou falando bem da questão hétero ainda. E aí, nessa paciente, a gente vai mostrar que existem alternativas. Né? A gente vai tentar melhorar a lubrificação, melhorar o sono. Hoje a gente tem um repertório terapêutico, assim, enorme para isso. A gente tem desde orientações milenares de se passar óleo de coco na vulva, até os lasers vaginais, melhorando a atrofia, né? Tudo isso. E a gente tem também toda essa gama de medicamentos, de terapias que a gente pode indicar para ir melhorando os outros sintomas que interferem na sexualidade. E até tirar algum antidepressivo que às vezes corta completamente a libido. Isso. Medicamentos, né? Medicamento é uma das coisas que mais mexe com libido. Isso aí, sem dúvida. Além a libido, ela é muito guiada pelo estado geral da psique, sabe? Então, tem épocas na vida da pessoa que não adianta, não vai ter libido. Puérpera, ai, doutora, não tô assim, tenho vontade de nada. Claro, você está amamentando, sua prolactina está lá em cima. A prolactina inibe o libido drasticamente, a progesterona inibe a libido. Né? Então, a gente tem os dados endócrinos, a gente tem medicações que fazem isso, né? A gente brinca, por exemplo, na sexualidade, a gente chama fluoxetina de foioxetina e paroxetina de paroxetina. Né? Então, a gente tem umas medicações que a gente, hoje, umas drogas mais novas, que realmente quem tem
a necessidade de tratar uma depressão pode fazer e que não diminui a libido e às vezes até melhora a Uhum. libido. Mas sempre tendo na mente que a libido é o reflexo do estado geral, do somatório dessas coisas. Do que você entende sobre sexo, do que é que você quer do sexo, do que é que você aprendeu com ele, de como está a sua saúde, de qual o ciclo de vida que você está fazendo, se você está trabalhando, se você não está trabalhando. Não é Né? só, entre aspas, prescrever um Viagra feminino que não Isso. existe. Porque as mulheres, elas querem muito isso. Ai, doutora, não tem um remédio feito tem para homem? Não tem. Inclusive porque Viagra nem sempre está relacionado com aumento de libido. O Viagra, ele simplesmente aumenta o fluxo de sangue para o pênis sobe. Uhum. Mas às vezes aquele homem é completamente anorgástico. Aquele homem tem ejaculação retardada, tem ejaculação precoce. Ou tá com uma depressão e não tá com libido. E não tá com libido, e aí se força a comparecer. Tem uma coisa muito engraçada que um marido de uma paciente me falou uma vez. Ele disse assim, doutora, eu vim conversar com a senhora antes dela entrar. Aí eu, né, que coisa inusitada. Tá bom, pode falar. Aí ele fez assim, é o seguinte, é porque eu sei que ela tá conversando com a senhora sobre a parte de sexo, mas assim, eu também não tô muito bem, não, sabe? Mas aí eu fui juntar com a história que a mulher contava. A mulher dizia que ele procurava todos os dias. Eu falei, mas como é que o senhor tá assim? O que é que o senhor tá sentindo? Não entendo, porque a sua esposa disse que você procura todos os dias. Aí ele fez, mas porque se eu deixar de procurar, ela vai achar que eu não quero mais e vai procurar outro. Então, ele procura, às vezes ele diz, tem dias que eu torço pra ela dizer que tá com dor de cabeça. Ele não queria transar, Só que eles mas não ele conversavam deixa entre de si. perguntar. Exatamente. Porque perguntar é reafirmar a macheza, Sim. né? Então, assim, tem essa paciente e aquelas pacientes que tá tudo bem, graças a Deus acabou o libido, não quero mais isso, não quero mais fazer isso. Essas aí a gente tem que conversar. O principal nisso aí é psicoterapia do casal. Sim. Porque aí tem que se entender, né? Eu tenho caso de tudo quanto é jeito. Tem caso de paciente que abriu pro marido ter relacionamento fora, abriu casamento. Tem gente que se separa Sim. porque diz, olha, não vai dar para eu ficar vivendo com você uma vida sem sexo. Tem muito casal também que tinha uma vida de casal muito baseada em sexo. E aí, quando o sexo fica ruim, eles não têm mais nada em comum. Sim. Então, foi até uma paciente que falou essa frase para mim. A gente tem que casar com uma pessoa que a gente gosta muito de conversar. Porque no final só vai ter conversa. E novamente individualizar. Psicoterapia, conversar, entender. Isso. Mas não se. Eu sempre falo que assim, entender da onde vem essa demanda da mulher que vai trazer assim, eu tô com baixa de libido. Mas isso tá te trazendo sofrimento, sim ou não? Exato, Não, as doenças, os distúrbios sexuais e as inadequações sexuais também, a gente vai muito baseado nisso. Se a pessoa não tem libido, por exemplo, existem pessoas, hoje a gente tem um conhecimento das pessoas assexuais, Uhum. né? E essas pessoas, elas não têm desejo, elas não têm interesse por sexo, preferem bolo, né? Aquela história, eu prefiro comer bolo. Então, assim, essa pessoa que não tem esse desejo, que não tem, que para ela tudo bem estar sem sexo, é uma resolução dela muito com ela. Quando ela entra num relacionamento amoroso, isso às vezes pode complicar, né? Pode ter uma discrepância muito grande dos interesses ali daquele relacionamento. Então, tem gente que simplesmente não gosta. E aí, essa pessoa não gosta, não tem sofrimento, eu vou tratar ela de quê? Se pra ela não é um sofrimento, eu vou criar uma demanda nela, né? Pois é. E eu tive recentemente pacientes que já tinham vindo para mim há um tempo atrás e recentemente me procuraram para dizer que entendeu finalmente que ela é uma pessoa sexual. Porque nunca tinha gostado de sexo. Fazia porque os maridos queriam, os namorados queriam. Tentou ter relacionamentos homoafetivos para ver se era mulher o que ela gostava. E que, na verdade, não era nada. Ela não gostava de sexo. Ela falou, sexo me dá preguiça, Karina. Me dá preguiça. Eu lembro que, vou fazer esse negócio. Preguiça, prefiro assistir um filme. Né? Então, a gente tem muito a grande importância é a gente estar sempre prestando atenção na individualização e na diversidade, né?
Sim. do que aquela pessoa traz pra gente. Falando em diversidade, acho que também é um outro tema muito que você falou, e eu também, na minha graduação, não tive nada Ah. sobre saúde da população LGBTQIA+, na minha residência de clínica, nada, na minha residência de geriatria, nada. Então, É. tudo que hoje eu sei, às vezes eu falo, e eu acho que ainda tenho muito a aprender, foi por conta própria. É. E acho que falar um pouco sobre... Eu queria falar com você, aproveitar a sua expertise, que você escreveu a coluna da Carta Capital sobre saúde LGBT junto com os meninos, com o Branquinho, com o Vini, com o Pedro. Queria saber um pouquinho sobre isso, sobre como que a gineco tá nessa questão, nessa seara, porque eu vejo que, não sei se esse dado é real, mas que muitas mulheres lésbicas e bissexuais não se abrem para os ginecologistas também, né? É. Isso acontece por vários motivos. Primeiro porque a falha da nossa formação, essa aí eu acho que é a primeira coisa, porque se a gente pergunta sobre a unha encravada do dedo do pé, a gente pode perguntar se a pessoa tem sexo com mulher ou com homem. Eu falo isso, parece que eu tô tranquila, mas isso já foi difícil para mim Sim. lá atrás. Então, até numa mesa de congresso recentemente, um colega mais velho pediu a palavra na plenária lá e fez assim: mas você pergunta para todas se elas têm relação com mulher? Eu disse: sim, pergunto para todas. Mas isso não constrange, não, a pessoa? Não. Isso constrange a gente. Sim. Isso não constrange a pessoa. Principalmente se a pessoa for. E outra, quando a pessoa diz, não, doutora, eu sou hétero, tá. Aí, se eu notar que a pessoa ficou incomodada, eu simplesmente digo, você sabe que eu tenho que perguntar, porque tem pessoas que vão me dizer que sim. E eu Sim. preciso atender todo mundo igual. E se eu presumir que seja heterossexual, acabou a comunicação. Acabou a comunicação. E é isso que acontece. Essa presunção de heterossexualidade, né? Você, por exemplo, recentemente eu tive uma gestante que virou para mim e eu disse, tá, vida sexual, tá. Não, que eu sou homem, doutora, eu sou casada com uma mulher. Aí eu, tá, e você fez inseminação? Ela fiz inseminação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela conversou tudo comigo. Quando acabou que ela ia saindo, ela olhou pra trás e fez, eu tô com 6 meses. A senhora foi a primeira que eu tive coragem de dizer que eu não era casada com um homem. E ela disse que passou por alguns médicos de pré-natal que nem tocou no assunto da FIV. Achava que pra eles ela era hétero. Até porque ela era bem padrão, cabelão, bonita, coisa e tal. Então as pessoas não pensam. As pessoas acham que a paciente entrou com cabelo curto, não sei o quê, blazer, tênis, é lésbica. Não tá nisso, né? Então, essa presunção, tanto de homossexualidade quanto de heterossexualidade, ela é maléfica para a consulta. Uhum. Então, a gente precisa perguntar. A gente também precisa saber perguntar. Sim. Em que timing perguntar? Oi, como é seu nome, sua identidade? E a senhora é heterossexual? Ninguém não vai dizer. Pergunta as outras coisas. Aí vai chegando. Cria um vínculo. Entendeu? Outra coisa que eu falo muito, que eu sempre falava para os alunos, quando for perguntar dessas coisas, olha para o paciente. Você é heterossexual? Olhando pra baixo, né? Não vai, a pessoa não vai. E não consegue nem falar, você é sexual, né? Você queria mais? Você LGBT queria mais? Então, assim, essa dificuldade de comunicação, de interlocução é absurda, mas eu acho que o profissional de saúde, não só o médico, né, mas o profissional de saúde precisaria de um treinamento. Eu tive uma oportunidade, né, que eu trabalhei 5 anos no Hospital da Mulher de Recife, que lá tinha um ambulatório LGBT. E foi vendo esse ambulatório acontecer que eu entendi que não é pra gente, a gente não precisa, a gente não tem que só ensinar o médico, a enfermeira. A gente tem que treinar desde o porteiro que vai dizer bom dia, né? Para treinar, para perguntar como é seu nome, como é que a senhora quer ser chamada, qual o seu nome social. E as meninas da recepção, elas eram sensacionais. Eu já tive relato, né, de paciente, homem trans, que foi lá no serviço, pro plantão, não foi nem no ambulatório, mas que quando chegou, o hospital já tinha tanto essa questão do acolhimento ser diverso, que no plantão, e ele virou para mim e fez assim, eu nunca achei que eu ia ser tão bem acolhido. Né, porque estava grávida e tudo mais. Então, nunca pensou que ia ser tão bem acolhido, porque as pessoas na portaria já perguntaram qual era o nome social. Num olhar estranho. Não deram cotovelada, não... Pois é. Todo o consultório que eu começo, eu tenho que dar uma conversada com as secretárias antes. Então, geralmente é assim, olha, vamos sentar aqui, vamos... Tenho 2 dedos de prosa. É o seguinte,
Você aqui, você não tá vendo nada, você não sabe de nada. Você só vai dizer assim, como é seu nome, e a pessoa vai dizer o nome. Se o cara tiver na sua frente um homem dizendo que o nome dele é Alex, ele é Alex. É, Aí você vai pegar o documento e vai ter assim, Alessandra. Você vai escrever Alessandra, porque é o documento que tem. Do lado você vai colocar nome social Alex. sim, Entendeu? Vai ter casal, vai ter isso, vai ter aquilo. Saio dizendo tudo. Para poder justamente quebrar essa. Porque se você chega e você já de cara é chamado, é obrigado a chamar pelo Alessandra, esse Alex vai sim. embora. E não volta nunca mais. Nunca mais. E Sim, aí é onde a gente gera um problema de saúde pública grave, sim, que é o total abandono da saúde. Então, o que a gente vê? Muita mulher lésbica que não faz preventivo de colo de útero, sim. que não faz um ultrassom para ver se tem Porque, veja, eu não tenho HPV, porque HPV só é o homem que passa, então, como eu não tenho relação com o homem, nunca tive, então eu não tenho HPV, então não preciso fazer exame de colo de útero. É um Claro que mito. não. Mito total. Mas vamos considerar que seja a pessoa que nunca transou com homem, que uma mulher que nunca transou com a parceira que também nunca transou com homem, totalmente gold star, e É, chega, mas tem um mioma, tem um sangramento, tem um tumor de ovário. Tem que sim, fazer exame. Tem que fazer exame de mama depois dos 40, né? sim. Então, essa mulher que foi mal atendida no serviço de saúde, ela pede a oportunidade de tratamento De de tudo, tudo. da pressão, do diabetes, de Tudo, tudo. de tudo. E aí ela vira um problema de saúde pública. Sim, Porque essa mulher aqui, ela vai chegar com um câncer avançado, muito mais ônus para o Estado. Ela vai chegar num estado onde ela muitas vezes vai se culpar, muito, porque eu já tive paciente lésbica com câncer de mama que disse, doutora, se eu tivesse tido menos vergonha de quem eu sou, eu poderia não ter tido essa doença, ou ter tido e tirado mais cedo. Então, isso mexe muito com o psicológico também, sim. né, da pessoa. E depois vai mexer com a autoimagem, né? Não Exato, consigo nem imaginar o que é exato. tirar uma mama para uma mulher. Então, assim, toda essa estrutura, né, que envolve a sociedade cis, hétero, com a sociedade trans e homoafetiva, e toda a nossa diversidade, ela precisa ser repensada nos mínimos detalhes, sabe? Sim. E o atendimento médico é um deles. É um deles É. muito importante. Você Né? sabe, Karina, que no meu doutorado, a minha principal pergunta era barreira de acesso à saúde em LGBTs brasileiros 50 a mais. E eu perguntei sobre mamografia e Papa Nicolau, se as mulheres lésbicas tinham feito. Todas tinham mais de 50 anos, e o dado é muito estarrecedor. Na minha amostra, 80% das mulheres heterossexuais já tinham feito alguma mamografia na vida, e quando chegava nas lésbicas, 40%. Metade da realização de. E eram todas mulheres com ensino superior. Sim, 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 Então, sim. assim, mostra uma barreira de Eu já acesso. ouvi de uma psicóloga. Ai, eu continuo tendo candidíase. Mas por que você não tem mais relação? Porque ela era casada com um homem e agora era casada com uma mulher. E ela verbalizou, eu não tenho mais relação. Claro que você tem relação. Você tem candidíase e candidíase tem nada a ver com relação. Então, assim, é uma psicóloga. Eu fiquei É, assim, sem entender. Então, nem sempre o conhecimento técnico é ligado a uma pessoa ter um conhecimento geral. sim, Né? Tem pessoas que são bitoladas ao seu conhecimento técnico e não sabem nada de mais nada e vive ali no seu micromundo. E toda vez que eu tenho... Isso eu gosto de falar para todo mundo de saúde, né? Sempre que você atender uma mulher homoafetiva, um cara gay, tal, sempre oriente, olhe, fale para suas amigas, fale para os seus amigos. Estou dizendo só para vir para mim, não. Eu estou dizendo, procure saúde. se cuida. Se cuida, né? Tem acesso ao serviço de saúde. Né? Uma coisa que acontece muito com a população trans é a automedicação, a auto-hormonização, que tem desfechos péssimos, né? A gente vê aí gente com câncer de fígado, Trombose. trombose, extravasamento de silicone. Eu já peguei um caso lá no Recife de uma mulher trans que estava injetando o silicone Industrial. silicone que a gente usa para fazer toque vaginal, Ah, e injetando entre o músculo, sem nem quem ensinou isso para ela. Homens trans que compram testosterona na academia, né? sim. No mercado paralelo ali. Então, isso gera um problema, né? E até eu lembrei agora de um dado que, inclusive, vai ser o tema da parada desse ano, né? As políticas públicas para a população LGBT, né? E lembrar também que, como diria, né, Simone de Beauvoir, as nossas conquistas, elas não são eternas, elas têm que ser
São lutas diárias, são coisas que a gente precisa todos os dias estar lutando por aquele direito. Então, direitos adquiridos, eles não são adquiridos para sempre. Eles têm que ser reconquistados a cada dia, repensados. E, E e a eu, gente entender a vulnerabilidade, né? Porque eu vejo, às vezes, até colegas nossos médicos falando: ah, só toma um remédio. Gente, se você não sabe o social da pessoa, se você não sabe o contexto socioeconômico, cultural, e se ela tem acesso ou não tem acesso à isso, saúde, não adianta ter o remédio lá na não farmácia da adianta. UBS se ela não vai chegar lá, porque ela não vai ser bem atendida, porque não vão respeitar o nome social, porque ela vai sobre lesbofobia, se ela vai sobre transfobia nos É. atendimentos, né? As mulheres lésbicas, umas coisas que elas reclamam muito quando vão para uma consulta comigo, ou com algum profissional que consegue se abrir, da forma como é tratado. Então, tipo assim, você não precisa ser examinada não, que você é virgem. Presunção de virgindade absurda. Tá, existe espectro de virgem, tá? Ele é Exato, desse tamanhico, dá pra você colher o Papa Nicolau dela assim, exato. entendeu? Então, E até pode acontecer, ele não pergunta se teve penetração com o dedo ou com um brinquedo né? Porque a sexual. gente tem que perguntar, tá, aí você só transa com mulher, só, mas tem um objeto? Você usa camisinha? Você tem algum que é seu e você usa com várias parceiras? Né? E o dedo, cadê? A unha, tá limpa? Até isso a gente tem que observar. Então, quando a gente vai para o cuidado da saúde LGBT, a gente tem umas peculiaridades que a gente precisa respeitar e precisa saber, né? E, então, por exemplo, homens trans, eles usam PEC, né? Que é o Uhum. PECzinho, que é um formato de pênis que é para conseguir fazer xixi em pé, né? Para ter Às uma vezes tem um volume na. isso, para ter uma passabilidade, como a gente É, diz, maior, né? sim. Para passar mais aquele gênero. E o PEC, ele tem que ser muito bem higienizado. Ele tem que ter cuidado com ele, tem que ter o tipo de PEC que você vai usar. Não tem paciente que tem alergia a látex, e aí vai e compra um PEC de látex, faz uma super alergia. Hum. Né? Lembrar que continua sendo uma vulva, continua sendo uma vagina. Então, tem coisas que a gente precisa continuar fazendo. Homens trans precisam fazer preventivo se eles tiverem útero. Precisam fazer exames ginecológicos, sim. Vão ter corrimento? Vão ter corrimento, sim. Vão ter menos. Principalmente os Ah. já hormonizados, né? Porque, querendo ou não, a flora vaginal responde muito à flutuação hormonal. Mas, se não tem mais o hormônio, o estrogênio, o progesterona já está lá inibidinho, mas você tem outras coisas para ver. Você tem fissura, você tem que entender como é que aquela pessoa transa. Se ela usa algum objeto, se tem chance de estar se machucando, né? Eu ia te perguntar isso, porque pouco se fala sobre orientação de sexo seguro entre duas pessoas que têm vulva. É, O que você pode orientar? Então, você falou da unha, qual que é meio que a lista de recomendação e orientação para um sexo, pelo menos para uma prevenção de alguma é. IST? Eu sempre lembro de uma amiga minha que diz assim, a médica passando, você não toma anticoncepcional? Não. Você tem vida sexual ativa? Tenho. E você tá querendo engravidar? Não. É porque eu transo com mulher. Ah, tá certo. Nesse caso, lave bem as mãos, viu? E continuou lá escrevendo. É, é. Ela ficou assim, tá, nunca mais voltou. Nunca Nunca mais mais voltou. voltou. Então, assim, a gente, o que que a gente tem, né? Isso é uma discussão que sempre que a gente está em mesa redonda de mulheres lésbicas, de ONGs, né? De associações e tal, se fala muito. E tem também uma causa muito grande do machismo, né? Sim. Tudo se pensa para o homem. O preservativo externo foi pensado para o homem. O preservativo interno, ele foi pensado para a mulher. Mas dizer que ele é atrativo para uma mulher não é. Não é. Uma esponja desse tamanho, um negócio desse tamanho, de formato de. Assim, não atrai. Muitas mulheres fazem assim, não, né? Não sei nem se a sensação é boa. Não, Não, a sensação não é tão ruim. é, Antigamente era. tá. As camisinhas internas, né, como a gente chama, hoje em dia a gente chama mais, não chama mais de feminina, Porque de pode dizer masculina, todos os porque, gêneros. exatamente, então a gente fala camisinha interna e externa. Tá. Então, se a camisinha interna de antigamente, a primeira, ela tinha barulhinho de plástico. Ah, Então ela ficava fazendo parece que você tá sentando naquele sofá novo, assim, que tá na o loja. barulho. É. Eu tinha uma paciente engraçadíssima que ela fazia. Eu não me concentro com esse troço. Porque ele faz muito barulho. Só que aí É, foi mudando. E hoje é de é, látex, hoje tem lubrificante, já é lubrificada. Então, é, é mais acoplada e tal. tá. Tem ainda uma falha grande na camisinha, que é a falta de acesso, porque você praticamente farmácia, você quase não encontra para comprar. Tem duas marcas, talvez no Brasil, Além de ser mais caro. muito mais cara, mas dá no SUS. Tá. Dá no SUS. Só que ninguém vai buscar. E outra coisa, o médico entra e sai, entra e sai, entra e sai do posto, nem olha para ver se tem.
E Exato. você tem que ter lá na sala, você tem que oferecer. Olha, por que você não leva a camisinha feminina e testa? É, Ou a camisinha interna, né, no caso. Então, assim, a gente não tem um método de barreira eficaz para vulvas. Sexo entre vulvas. Não tem. Não tem. Então, a gente tem que ter cuidados. A coisa que eu mais oriento as pacientes é observação. tá. Então, a primeira coisa, a paciente, não, porque, doutora, eu sou uma afetiva, taraná, taraná. Tá. E você já transa, sim, de cara? Você sabe como é um corrimento? Você já viu uma ferida, assim, de condiloma? Não sei o quê. Porque é uma observação. Sim, Se o corpo é uma coisa que você também tem, você consegue identificar se aquilo ali tem um corrimento estranho, se tem uma feridinha estranha. Mesma coisa entre dois homens. exato. Quantos amigos meus já ligaram pra mim? Pô, fui transar com um cara, ele tinha um negócio tão estranho, não sei o quê, assim, no pênis, não sei o quê. Eu falei, então, não coloca na boca, vai fazer exame. Entendeu? E eu dou essa primeira orientação, que é uma orientação para redução de danos. Sim. Porque não venha me dizer que cheio de cerveja na balada, o povo É. vai prestar atenção nisso, às vezes tá nem vendo nada, no Nem, escuro, tá é, nem tchum, né? Mas é uma orientação que a gente dá. A gente dá orientação também de calcinhas, você pode usar calcinha de látex, calcinha tá. que permite mais a fricção ali. Questão de unha para mulher, porque usa muito mão, Uhum. né? Observar se tem lesões de boca, porque o Tá. sexo oral é um grande carro-chefe no sexo Tá. entre duas mulheres ou duas vulvas. Dentista, porque Tá. cárie é porta aberta Hum. para DST. E ninguém fala disso, né? Ninguém fala. Ninguém fala. Então, um dente quebrado, uma cárie, é porta aberta para Ou uma DST. Uma gengivite. gengivite, uma pessoa que usa aparelho, que pode estar sempre com machucadinhos, Uhum. né? Então, isso são aqueles pequenos detalhes que a gente dá que é universal, E né? menstruação? E na. Menstruada, É, pode ou não pode, não é isso? é, Então, pode, tá. né? Agora, aumenta o risco que, entre mulheres, digamos assim, entre vulvas, a transmissibilidade do HIV é muito, muito, muito baixa. Tá. Então, assim, é mais quando tem realmente um contato de sangue, aquela pessoa ela é positiva e detectável, né? E é sempre importante, né, falando disso aí, é uma coisa que eu acho importantíssima que se falar, é sempre conhecer o seu estado sorológico. Sim. Não tenham medo de fazer exame de HIV, de sífilis. Porque você sabendo, você trata, você resolve, você fica bem. Hoje a gente tem, né, como diria o meu querido, que também é seu, Vinícius, Doutor Maravilha, indetectável igual intransmissível. Essa é a revolução da medicina que precisa estar no Jornal Nacional, nos todos os É, jornais. né? Uma pessoa que tem um HIV indetectável, ela tem uma vida normal. Exato. Vai tomar o remedinho dela. Blá, blá, blá. Hoje a gente tem PEP, a gente tem PrEP. Então, isso não precisava ser ginecologista ou infecto ou uro para poder orientar. Não. Isso o médico da UBS pode fazer. Uma coisa que muita gente não sabe é que a hormonização de pessoas trans, ela pode ser feita por qualquer médico de saúde da família. Né? Todas as vezes que eu fiz curso de hormonização, a maioria do povo, tudo que estava lá, era médico de UBS. E, novamente, se eu crio uma barreira, porque daí a usuária trans, ou o usuário trans, vai precisar ir no super especialista endócrino, ele vai usar por conta própria. E vai usar o Isso. hormônio pior e vai ter trombose ou câncer. Isso. E não tem acesso. A gente também falta muito acesso. Muito. Falta acesso para todas as pessoas, mas para a população LGBT tem todas essas barreiras aí que a gente está falando. Então, sexo entre duas vulvas, a gente faz isso. Observar, ter cuidado com higiene, com pequenos detalhes, evitar qualquer tipo de porta aberta de contato, conversar, ver se os exames estão em dia. É super chato fazer isso. Óbvio que é. Ainda mais se a pessoa tá ficando, a pessoa não vai perguntar, olha, e aí? Você, antes da gente sair, vou passar na sua casa, você desce com o seu exame de sífilis, não vai ter isso, né? Não vai ter. Mas pode ser haver uma conversa, e aí, tu faz seus exames e tal, tá? Se for sair de uma segunda vez, vamos fazer exame, né? Então, é prudência. Sim. Prudência. E você conhecer o seu estado de saúde, né? Isso também é bem importante. Eu acho que tem muitos mitos, muitos preconceitos em relação aos homens trans e muitos mitos em relação a dois casais de mulheres lésbicas ou homoafetivos. Então, por exemplo, trazer dois mitos aqui, queria que você comentasse. O mito de que mulheres lésbicas e bissexuais não vivem relacionamentos abusivos, que Sim. só a mulher heterossexual pode viver um relacionamento abusivo, e também um mito de que a mulher lésbica ou o casal de lésbicas seria mais aceito que um casal de dois homens gays.
mas que, na verdade, né, muitas mulheres acabam tendo o corpo até fetichizado, né, Muitas de ter um vezes. casal de lésbicas lá se beijando. O que que você acha, então, desses... Tô com razão sobre isso ser mito? Super, super certo. E assim, é mito, porque, mas acontece, né? Essa questão do fetichizar as É, mulheres lésbicas é um negócio que eu pego no pé também muito. Quantas e quantas meninas, amigas minhas e tal, diz assim, que tá numa balada, tá lá com sua namorada, com sua esposa, não sei o quê, o cara chega e faz, beija pra eu ver. sim. Gente, pelo amor de Deus, homens do É. meu Brasil, não Não façam façam, isso. não. Não manda as mulheres. Elas não estão se beijando pra você. Aí é onde a gente cai na educação sexual masculina dos filmes. Sim. Porque se você pega filme pornô, que é threesome, né? Que são três, geralmente as mulheres estão lá, as duas se pegando e olhando pro cara. É. Elas estão aqui, geralmente tá o pinto do cara aqui, ela aqui, ó, olhando pro cara. Elas não estão transando entre elas. Não, filme Elas pornô é pro elas estão cara. transando. Pronto, é isso. Filme pornô é basicamente feito para homens héteros, Sim. certo? Ou alguns filmes também para homens gays. Então, essa fetichização, palavra É, difícil de falar, difícil. ela realmente acontece, existe no dia a dia. É, nossa, quantas coisas que eu já ouvi, tipo assim, porque elas são amiguinhas. Não são amiguinhas, elas Hum. são namoradas. Essa invalidação do relacionamento lésbico. Hoje, a gente vê muito mais validação de relacionamento entre dois homens do que de duas mulheres. Sim. Sabe? Parece que, assim, o cara, a primeira vez que ele beija um homem. Também tem isso, viu? Coitado do homem que for bissexual. Porque nunca é. É como se ele ultrapassasse uma barreira da qual não há mais volta. Uma vez que você beija um cara, você é gay e acabou. Sim. Gay, bissexual, você é gay, isso é um enrustido. É o que a gente ouve, né? Ao mesmo tempo, a mulher tá confusa. Ou então foi porque algum cara não transou direito, algum cara magoou o coração dela e ela tá confusa, ela tá ficando Gente, a com gente é mulher. muito binário. A gente só consegue pensar em duas caixinhas, Em né? duas caixinhas. A não binariedade é uma coisa nova, né? É, Até pra gente, assim, que eu já sou uma pessoa de é, 40 plus. é. Então, pra mim, a não binariedade, no começo eu ainda fazia, como? E a gente não tá falando nem só da questão da identidade de gênero, da não binariedade, mas até na questão de ser pansexual, bissexual Exatamente. por quem você sente atração, né? Eu acho que, eu espero e eu sei que isso vai acontecer nos filmes que eu faço na minha cabeça de futuros, como é que é? Realidade futurista, como é? Utópico ou distópico. Distopias. É, Eu já fui várias vezes nesse mundo onde a sigla LGBT queria mais, que eu falo queria mais, queria mais. LGBT queria mais, não vai mais existir. Porque as pessoas não vão mais se preocupar com isso. Sabe? Eu queria que não fosse muito longe isso, né? Sim. Mas, Queria estar vivo pra é. ver. Assim, uma coisa até que eu tô mudando, até na pergunta do consultório também, sabe? Eu tenho, ultimamente, quando eu atendo pessoas mais jovens, menos de 30 anos, que já estão com a cabeça diferente, Uhum. eu faço, e você tem relação com homem, com mulher, com os dois? Está transando com quem no momento? Sabe? Isso tem que fazer parte da nossa É, comunicação. acha que pode acontecer? É. Tem uma paciente que ela fez assim, ai, doutora, porque, assim, eu não sou lésbica, mas eu ficaria com a menina. Eu ficaria mesmo de transar tudo? Ficaria, acho que sim. Eu falei, então se pode acontecer, vamos conversar aqui sobre isso. Pá, 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 pá. Já que pode acontecer, vamos prevenir, né? Então, essa fetichização, tudo isso acontece realmente. É um mito, a mulher não tá ali porque foi magoada, ela tá ali porque ela quer, ela gosta da pessoa, né? Sim. E a outra pergunta que você me fez... Foi sobre o mito, porque, por exemplo, quando uma mulher vai no seu consultório, uma mulher heterossexual, muitas vezes, até na nossa rotina, é perguntar sobre situação de violência doméstica, tá, se ela vive um relacionamento abusivo, mas Sim. isso para as mulheres héteros é meio rotina, a gente perguntar se ela tá É, sozinha. não é nem perguntar, né? Porque às vezes perguntar é muito complicado, porque vai Sim. quase sempre ser negativo, é observar. Observar. Mas eu acho que não, eu não sei, posso estar enganado, mas eu vejo que em casais entre duas mulheres, a gente nem observa, como se não acontecesse Como se não também. acontecesse. Quando a gente não tem muito conhecimento, mas quando a gente tem. Você lida mais com pessoas, você ouve mais histórias, você vai construindo isso. Tem muito, muito. E sabe qual é um tipo de abuso que tem muito em casais homoafetivos? Abuso psicológico. Sim. Sabe? Tipo assim, por exemplo, uma não ser aceita pela família, ser posta para fora de casa, e a outra tem uma família super legal, e a pessoa fica presa nisso, e toda vez ela faz assim, ó, Se você, vou se te acabar largar. comigo, ninguém vai te querer.
vai para fora de casa, você tem que ficar comigo. Entendeu? Então, existe esse tipo de abuso. Existe o abuso, existe uma coisa entre duas mulheres, além de abuso, competitividade. Né? Eu já vi relacionamento acabar, porque as duas eram médicas e uma queria ser mais do que a outra. Mas eu acho que talvez entre dois. Não sei se entre dois homens Eu também. acho que também. É. Eu acho que também. Eu acho que também. Mas relacionamento abusivo, né? Psicológico, de competição, dessas coisas, vê-se demais. E relacionamento abusivo de briga mesmo, de bater, de forçar alguma coisa, sabe? É mais difícil, é menos do que um homem estuprar uma mulher. É mais difícil uma mulher estuprar outra mulher. Sim. É muito mais difícil, mas assim, de agressão física e verbal nem se fala. E agressão física tem muito, né? E eu acho que a gente tem que estar atento para todas as formas de violência, né? Então, Isso, e se a gente isso. não estiver atento, a gente É, né, invisibiliza, a gente não vai perguntar ou não vai observar e isso. não vai ajudar essa pessoa a sair desse relacionamento Dessa abusivo. situação. Exatamente, exatamente. É. Não, eu te cortei, pode. Não, mas era isso Ah, mesmo que eu ia falar. Eu acho, eu não cheguei a trabalhar diretamente, né? Eu tive a oportunidade, mas não era uma coisa que eu fico meio mal quando a gente, assim, tem coisas que a gente evita porque mexe com a gente. sim, Então, eu realmente nunca trabalhei em centros de mulheres vítimas de violência. sim. Para mim é um troço difícil, sabe? Sim. A pessoa tem que ser um pouco mais fria, um pouco mais técnica, um pouco mais prática para conseguir trabalhar do ponto de vista médico. Porque deve dar muito gatilho. Inúmeros. E É. mulher, Sim, né? Você ser mulher e você ver certas coisas assim é muito difícil. Na obstetrícia também. O que não falta é gatilho. é. O que não falta é gatilho. Você chegar, por exemplo, você acabou de sofrer um aborto, mas você está de plantão e você vai fazer uma curetagem de outra mulher. É. Entendeu? Então, assim, gatilho a gente tem a rodo, né? É. Então, mas é uma área difícil de trabalhar. Então, eu realmente não tenho, assim, um dado para você para chegar a dizer, ó, muitas, e tem tantos por cento, tal. Não tenho. Posso ficar devendo aí. Depois vir aí Depois manda nos nos comentários. comentários, né? Falar com as amigas que atendem lá, para saber como é. Mas o que eu conheço de relato, existe bastante. Você tocou. Até relatos históricos, assim. A gente sabe que tem nomes artísticos de pessoas que se sabia, né? Que a sociedade da época sabia que uma descia a porrada na outra, e a outra chegava com o olho roxo no show ou na peça. Então tem umas histórias assim. Anedóticas. Pois é, baseadas em fatos surreais. Adoro. Você que falou um pouco da obstetrícia, e uma coisa que eu queria saber da sua experiência também, Karina, uma coisa que até gera muitas dúvidas nas pessoas, mas é gestação em homem trans. Primeiro, pode acontecer, Sim. como acontece, e como um homem trans, primeiro, vai ser acolhido, ou ele deve procurar um especialista? O que você tem a dizer, pelo menos homens trans que tenham o desejo de uma reprodução, de engravidar? Uma das coisas que a gente tem como lá de check, né, da checklist da gente de atendimento de pessoas trans é preservação da fertilidade. Porque a gente sabe que para as pessoas mais leigas é muito difícil entender isso, de que como é... Eu já me perguntei isso também. Eu faço assim, poxa, mas gestar é uma coisa tão feminina, é tão do feminino, é tão da mulher. Como é que uma pessoa que não se reconhece como mulher quer gestar? E aí, eu fui quebrando essa ideia conversando com homens trans. Por quê? Eles não acham que isso é uma coisa tão feminina assim. É uma coisa tipo, mas eu quero ser pai. Eu quero engravidar, eu quero ter um filho que saia de mim. Eu acho essa experiência, eu quero essa experiência. Mas eu me olho no espelho e eu não sou Amanda, eu sou Apolo. Eu não sou, sabe, Alessandra, eu sou Alex. Então, é o que você vê, quem você se entende e como você usa o seu corpo. São coisas completamente diferentes, né? A gravidez de homem trans, ela pode acontecer... O seguinte, a gente vê muito caso de homem trans que tem relacionamento com mulher trans. Tá. Mulher trans com pênis, Sim. homem trans com vulva, vagina e útero, né? Então, a gente vê muito casais nesse formato. E daí a relação sexual pode acontecer e a gestação pode acontecer da forma natural, digamos assim. Né? A mulher trans vai passar o espermatozoide e o homem trans vai passar o óvulo. Normal, né? Aquela coisa que todo mundo... Que é o padrão biológico, digamos assim. Vem no livro De Onde Vêm os Bebês, né? Exatamente. E aí, nesses casos,
pode haver flutuação, pode ser ao acaso. Às vezes o homem trans está muito tempo sem menstruar por conta da testosterona, mas tem uma flutuação hormonal ali por alguma coisa. Um uso de um antibiótico, uma parada no tratamento, alguma coisa. Uhum. Aí pode acontecer ao acaso. É isso que eu ia te perguntar. Você precisa suspender a testo pra ovular? Quando a gente vai programar essa gravidez, sim. Tá, Precisa suspender a testo. Mas quando a gente descobre que está grávida, a gente suspende. Mas tá. muitas mulheres, homens trans, às vezes engravidam com a testosterona lá. E na gravidez você suspende durante o gravidez pré-natal todo. Na gravidez suspende. Tá. E aí, depois da amamentação, volta com a hormonização. Bem individualizado, tem gente que não quer perder barba, que não quer voltar. Tem alguns defeitos que são irreversíveis, né? A Sim. voz não volta, né? Tem o aumento do clitóris que também não volta. Mas tem algumas coisas, por exemplo, pelo, já vai ficar com a cara mais lisinha. Músculo. Perde massa muscular. Tem uma questão forte, a questão da massa muscular. Mas, às vezes, o desejo daquela gestação é maior. Entendeu? A gente falaria, né, daquela maternidade. Na verdade, é aquela paternidade, né? Então, existe isso. Existe a possibilidade de inseminação. Então, Sim. sempre que eu converso com uma pessoa que tem um relacionamento homoafetivo, eu sempre digo, se puder congelar óvulo, né? A gente aqui, no Brasil, a gente tem muito pouco centro pelo SUS de Fertilização. fertilização para a população geral, né? Quiçá falar de população LGBT. Exato. Então, assim, são filas enormes. Aqui em São Paulo, eu creio que tem um projeto na Unifesp e um na USP, eu acho. Também é outra informação que eu vou ficar devendo. Acabei de chegar, não me mate. Eu ainda estou meio me habituando. Acabei de voltar. Quando eu morei aqui da primeira vez, não existia, não se falava nisso. O grande questão era ser gay há 10 anos atrás. Mas, agora é o trans. Mas o acesso ainda é muito pequeno. Eu sei que, Demais. assim, eu trouxe um dia a Andréia aqui para falar sobre adolescentes trans, crianças trans, mas centros no Brasil para bloqueio puberal são 3, 4. É muito pouco. É muito enganado, posso estar enganado no número exato, mas é menos que 5, menos que 10. E ainda cai numa coisa, viu? Porque, às vezes, precisa-se ter um centro disso. Porque, no particular, muita gente não faz. Às vezes, até o paciente ele tem dinheiro, mas tem gente que não banca tirar um útero saudável. Não, e eu até te perguntar uma coisa, porque será que a maternidade está preparada para receber um homem trans, um parto, né? A maioria não tá. A maioria não tá. Eu digo que eu tive essa experiência lá do hospital porque existia uma política dentro do hospital de respeito à diversidade e tudo mais. Por isso que é tão importante falar de políticas de diversidade. Sim. Né? Mas eu creio que hospitais particulares, hospitais... Nossa, imagina, hospital do Exército, sabe? Umas coisas assim, eu acho que é muito mais difícil de chegar. Né? E quando chega, é realmente assim, geralmente aquela pessoa que não vai ganhar com plantão, que já tem o médico dela, que já estão acompanhando ali, sabe? Tem um chefe meu, Karina, que ele conta até um caso meio anedótico, mas que é um caso baseado em fatos reais, não surreais, de um homem trans que chega no pronto-socorro com uma dor abdominal e um sangramento e ninguém perguntou sobre a identidade de gênero, vão fazer um monte de exame, tomografia, no final descobrem que ele estava em trabalho de parto. Vê. Porque, né, então se a gente não pergunta e se ele não sente a vontade de falar, nem ele imaginava muitas transformações, mas a gente precisa acolher as pessoas para que elas cheguem para a gente no serviço de saúde. Isso. Tem uma coisa também que é interessante, a gente estava falando de que a gente aprendeu basicamente, a nossa geração aprendeu quase tudo sozinho mesmo, conversando com as pessoas, né? E hoje se fala muito nessa questão de eu não estou aqui para lhe ensinar. Né? A pessoa negra vai falar sobre racismo e a pessoa negra diz, tá, mas eu não tô aqui para ficar te ensinando sobre racismo, vai estudar. Aonde a gente estuda sobre pessoas LGBT, pessoas trans? De onde a gente traz esse conhecimento? Das pessoas. Sim. Então, às vezes, as pessoas trans, elas precisam realmente falar de si, falar da sua história. Eu acho sensacional quando pessoas trans abrem perfil de Instagram para falar disso. Sabe, assim, no thumb mesmo, de chegar e postar cada minuto da gravidez da mulher dele, sabe? E precisa, porque se não der visibilidade, se não falar, a gente não vai entender. Porque a gente não tem onde estudar. E a gente volta para a falácia da neutralidade, né? Eu brinco, Karina, que neutro nesse mundo é só shampoo de bebê. E olha. E olha, porque shampoo de bebê irrita o olho, não é? Né? E então, a gente tem que entender que a diversidade é maravilhosa,
com diversidade a gente se desenvolve na nossa potência, mas que a gente tem que enxergar a diversidade. É o que tá todo mundo faltando chegar essa mensagem nas pessoas. Isso. A gente precisa aparecer, É, né? Por exemplo, é, há eu acho que há quase 10 anos atrás, quando eu voltei de São Paulo para Recife, uma amiga minha, Julieta Jacó, é uma jornalista maravilhosa. Ela tinha um programa chamado Erosdita, na TV Pernambuco. E ela me chamou para fazer uma fala sobre justamente isso, né? Sobre pessoas, mulheres LGBT e tal. E como eu estava vendo um dia desse essa entrevista, eu estava vendo de novo. Como se discutia outras coisas. Como se a entrevista inteira a gente não falou nada sobre trans. A gente só falou de mulheres lésbicas. sim. E ainda com muito receio de falar, de como falar. Ela também, enquanto jornalista, medindo as palavras, sem entender, sem saber. E uma coisa que ela me perguntou nesse dia foi: Karina, mas quem são as pessoas aqui, por exemplo, em Recife, que atendem pessoas LGBT? Aí eu fiz: eu tenho tem fulano, tem cicrano. Não, vamos fazer uma listinha. E aí a gente começou a rodar essa listinha entre os grupos de WhatsApp de médicos. Você atende pessoas trans? Você atende pessoas LGBT? Você atende... E começou a aparecer o pessoal. A gente fez uma listinha, deixou lá por um tempo no Instagram dela, eu acho. Não sei onde está essa listinha. Mas a gente, às vezes, tem dificuldade, né, de atender. Então, às vezes eu conheço pessoas num jantar, numa balada, que dizem assim: mas você é ginecologista? Mas você atende pessoas trans? Atendo. Ai, mentira, sério, me dá seu cartão. Eu tenho uma prima, porque eu tenho não sei quem que precisa, porque não encontra ninguém. Então, a gente também precisa dizer: olha, eu atendo pessoas trans, eu atendo mulheres lésbicas, eu tô aqui. Né? E não é só para ganhar dinheiro, não. Se tiver um empreguinho para mim, né, no SUS, não tem problema. Estamos aí. Trabalho voluntário, estamos aí mas também. Ocupar esses espaços e criar espaços onde as pessoas se sintam à vontade. Então, eu sinto muita felicidade de ver você batalhando nos lugares onde você está ocupando para atender bem homens trans, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e também as mulheres heterossexuais, né? Com certeza, com certeza. Karina, nosso papo, eu acho que eu tô aprendendo muito aqui, tô tirando várias dúvidas, mas a gente tá caminhando pro fim, né? Eu acho que você deixou muitas mensagens importantes aqui. Eu acho que, gente, procurem a Karina nas redes sociais, então até deixar aqui como que o pessoal te acha. No meu Instagram, doutora Karina Cidrim. Né? Tá, Cidrim com C, né? Cidrim com C-I-R-I-M de Maria. Tá. Karina Cidrim, tem lá. Tem pelo meu e-mail também, o K de Karina, né? ka@cidrim@gmail.com. Por esses 2 meios, hoje em dia, a gente consegue conversar, né? Tô vendo aí, daqui pro meio do ano, deve ter consultório, para deixar já... Já deixa o seu cartão já aqui. deixa o cartãozinho. Por enquanto, tô atendendo online, algumas pessoas. E também, se quiser falar comigo, por exemplo, de outra cidade, minha vida é arrumar médico pro povo nesse Brasil. E fora dele. Porque a gente sai fazendo amizade, né? Às vezes tem uma amiga no Mato Grosso, aí você sabe alguém que atende trans no Mato Grosso? Tem, fulano de tal. Eu acho tão maravilhoso isso da gente se unir. Fazer uma rede, né? A gente precisa ter essa rede. Né? Você falou do negócio da carta. Ali na carta foi sensacional, porque, inclusive, a gente tinha nós 4 que éramos fixos nos textos, mas a gente colocou algumas pessoas para escreverem. Eu escrevi junto com vocês um dia. Teve um com você. Se eu não me engano, até o Fred Nicásio também já fez um negócio para carta com os meninos. Então, teve muita gente. Teve a Ida, que é uma psicóloga negra, que eu pedi para ela falar no dia da diversidade, né, na consciência negra. Eu pedi para ela escrever o texto que seria o meu. Então, assim, várias coisas que a gente consegue e vai criando essa rede. Né? Porque, com certeza, sozinho, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E, Karina, vou te pedir uma mensagem final. O meu canal, Envelhecer, um dos meus principais pilares é mudar a forma como a gente enxerga e planeja o envelhecimento, seja de maneira coletiva e individual. Eu acho que se você pudesse deixar uma mensagem aqui, final, para o pessoal, para a comunidade LGBT, para quem não é da comunidade LGBT, é aliado, o que você deixaria para a gente mudar a forma como a gente pensa e planeja o próprio envelhecimento? Observar, olhar as pessoas e ouvir as pessoas. Basicamente isso. No tocante ao envelhecimento, é o respeito, né? É entender, porque às vezes é difícil a gente estar de frente, parece que assim, a gente está de frente com o nosso futuro.
Sim. Tinha uma campanha publicitária antiga que dizia, eu sou você amanhã, né? Então, aquela mulher que está ali na frente sou eu amanhã. E, às vezes, não é fácil você lidar, saber que você também vai ficar com isso, você também vai passar por isso, né? E, principalmente para os médicos mais jovens, é difícil olhar, as pessoas mais jovens, elas têm muita dificuldade de olhar para o mais velho, né? Então, assim, independente de ser LGBT ou não, enfim, da pluridiversidade que houver, e você ouvir essas histórias, trazer essas histórias, né? Uma coisa que eu estava falando para você é que eu gosto muito de atender pessoas idosas, porque antes de qualquer coisa eu aprendo. Sim. Então, às vezes, eu estou em certos ambientes onde eu atendo pessoa idosa, mas o sistema do lugar não me permite ter um retorno, acompanhar aquela história. Isso para mim é completamente frustrante. Porque eu gosto de estar ali, eu gosto de saber como é que foi, gosto de acompanhar aquela história, né? E eu aprendo muito com elas. Sim. Direto eu estou aqui citando frase de paciente, né? E mudei algumas coisas na minha forma de ver muita coisa na vida por conta de pacientes idosos que me chamaram atenção para isso, né? Então, e ao mesmo tempo eu consigo ajudar um pouco, Sim. né? Que uma queixa muito clássica que eu ouço de pacientes mais velhas, uma coisa que eu ouço delas assim, é tão engraçada, a senhora não tem pressa. A senhora tinha que ser mesmo do Nordeste, que a senhora é muito tranquila. Eu não sou tão tranquila, não, sabe? Eu sou bem agitada. Mas eu não tenho pressa. E a medicina, de uma forma geral, hoje em dia, tá tudo muito rápido, né? Muito rápido. E a medicina é muito rápida. E o idoso, ele precisa de tempo. A gente tem que entender que atender um idoso demanda um tempo de tirar roupa, colocar roupa, subir na mesa para ser examinado. Uhum. Elaborar a queixa. Muitos não conseguem. Tem dificuldade de lembrar remédio, trazer remédio. Então, você já diz ali, olha, você vai fazer o seguinte, pega essas caixinhas de remédio, tira onde tem o nominho, coloca tudo na sua carteira, fica andando com ela. Porque aí, quando o médico perguntar, alguém perguntar, a senhora já sabe o que toma. Saca. Exatamente. Então, essas coisinhas, essas pequenas orientações que a gente vai dando, a gente só consegue, isso não está no livro. Isso não é ensinado na faculdade de medicina. Algumas coisas são ensinadas no âmbito familiar. Sim. De você ser cordial, de você ser educado, de algumas coisas que são básicas, que vem até da sua construção enquanto pessoa. Mas se você não tiver aberto, eu acho que é bem isso, assim. Esteja aberto. Esteja aberto a pegar uma pessoa com deficiência e não deixar de examinar porque tem a deficiência e vai ter que tirar da cadeira, colocar na mesa. Não faça isso. Né? Eu acho que se fosse resumir, pressa, não tenha pressa Não e tenha ouça, pressa. né? E ouça. Eu acho que isso é o pilar fundamental. Porque o paciente, ele está ali, nem sempre ele está ali porque ele quer uma ajuda médica. Ele está ali para Ser ouvido. uma qualidade de vida. Hoje, o que eu atendo em ginecologia, de mulheres que vão para consulta, não tem nada, mas elas só querem melhorar a qualidade de vida. Exato. Né? Melhorar a sua sexualidade, se entender melhor, melhorar uma performance no exercício, às vezes. Nossa, quantas? Ai, doutora, eu tomando esse hormônio, será que eu não vou ficar gorda? Será que eu não vou... Ai, porque eu jogo basquete, 60 e tantos anos. Entendeu? Então, assim, a gente ouvir a história, individualizar as pessoas. Não fazer da medicina toque de caixa, entendeu? Acho que é isso. Ficaria aqui horas e horas. Eu Só faltou a cerveja no nosso copo. Semana que vem a gente volta com cerveja. Com cerveja. Gente, eu adorei o papo com você, Karina. Também, só tenho Milton. que agradecer. Pessoal, se vocês gostaram, curtam, comenta, não esquece de seguir o canal, manda para as pessoas que podem se beneficiar e para as pessoas que você quer que mudem de opinião, porque a gente precisa criar essa rede, se fortalecer e construir esse mundo onde seja mais fácil a gente poder envelhecer com direitos, envelhecer com cidadania. Muito obrigado, gente. Obrigado, Karina. Obrigada, Milton.